nossas ouvintes do podcast Deus e Elas. Eu sou Ana Barbosa. E eu, Jéssica Machado. E esse é o nosso episódio sobre saúde, mulheres saudáveis, como nós podemos honrar a Deus com a nossa saúde. Mas, antes da gente começar, eu queria te convidar a seguir as nossas redes sociais. Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil, e o nosso site, pãodiario.org.br/Deus e Elas. Jéssica, seja muito bem-vinda de volta. Muito né? obrigada. A Jé ficou um pouquinho off aí nas últimas semanas, porque ela estava em férias. Deu para descansar, Jé? Deu para colocar saúde em dia. Então, esse é um tema que não sei se a gente chegou a comentar sobre isso nas últimas temporadas, né? Eu acho que foi mais a questão de autoimagem, algo mais interno, assim, emocionalmente, enfim. Mas esse é um ponto muito importante que a gente gostaria de falar com vocês e conversar, né, sobre as nossas experiências. Inclusive, recentemente, no Pão Diário Cast, nós tivemos um episódio sobre saúde também. Então, se você quiser conferir, vai lá no nosso site ou no YouTube. E, para começar, eu já queria confessar um pecado. Porque, né, aqui na preparação e tal, né, nós, tipo assim, vamos falar sobre saúde, não sei o que e tal. E antes da gente começar a ajustar aqui as coisas para gravar, eu cheguei no estúdio com um cafezinho e com uma bolacha wafer. E eu estava comendo bolacha wafer, a Jéssica chegou e tal. E eu pensei, mas não falei nada. A hora que a Jéssica chegou, que eu falei, vamos falar sobre saúde, eu tô comendo uma bolacha wafer. E eu fiquei, cara, que hipocrisia. E aí eu reparei que eu estava comendo a wafer, não porque, nossa, me deu vontade. Eu falei, vou comer uma wafer. Foi, tipo, automático, que o nosso estúdio é do lado da cozinha, aqui no escritório do Pão Diário. Então eu fui descendo pro estúdio, vi que tinha wafer, peguei, vim pro estúdio. E eu tava comendo, eu falei, gente... Dois pecados, na verdade, né? Comer wafer e comer no estúdio. Vamos cortar essa parte? Enfim, aí eu já queria abrir, então, né, confessando esse pecado, pra gente também falar nessa questão dos nossos hábitos e como as coisas são tão automáticas, assim, né, a nossa alimentação, que a gente tá acostumado, que às vezes a gente come sem perceber. Mas, enfim, né, já joguei, assim, vários tópicos. Jéssica, escolhe aí que você quer começar falando. Pior que é, né? Porque daí você fala, eu lembro de uma coisa, você já muda o assunto, daí eu falei, opa, perdi o momento. Mas essa questão de hábito é realmente, acho que tudo na vida é uma questão de hábito. E a saúde não tá fora disso, né? Ela vai também ser um hábito. Eu até anotei, eu sempre anoto coisas. Dessa vez, gente, é um episódio que tem mais coisa anotada. Mas a OMS define saúde não apenas como ausência de doença ou enfermidade, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E é que nem você comentou, né, que nos outros episódios a gente não falou propriamente de saúde, mas falou de algo interno. Querendo ou não, a gente falou um pouquinho de saúde, um pouquinho daquilo que nós sentimos, né? Porque os nossos sentimentos também vão manifestar se a gente está com uma boa saúde, uma saúde mais ou menos. Mas a questão de hábito, acho que é fato, né? Tipo assim, do mesmo jeito que às vezes é difícil a gente criar o hábito de, sei lá, de fazer o nosso devocional todo dia, que exige um pouco da gente, ter uma alimentação saudável ou fazer exercício físico também é um hábito, né? Quantas pessoas começam academia na segunda e só voltam na outra segunda, né? Tipo, porque é um hábito. E a gente já falou, né, nos episódios anteriores da segunda temporada, a importância de nós honrarmos a Deus com quem nós somos, né? A gente falou também a questão da autoestima, com a aparência e tudo mais. Então, que já entra muito bem do porquê nós devemos cuidar da nossa saúde. Então, se você não ouviu a nossa última temporada, corre lá procurar, porque já tem bastante desse embasamento, que eu acho que vai ser legal, como, né, os episódios estão menores, eu acho que vai ser legal a gente focar nessa questão do hábito, né? Sim. E até que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar o episódio, para quem não sabe, eu não sei se, na verdade, se eu já comentei aqui antes, mas eu fiz cirurgia bariátrica recentemente, faz 6 meses. E, meu Deus, como é difícil mudar hábitos. Assim, eu já sabia disso, né? Eu passei a vida inteira tentando ter hábitos, passei os últimos 6, 7 anos lutando contra a obesidade, tentando mudar hábitos. Mas, meu Deus, como é difícil! Como é difícil! É que, assim, mudar hábitos depende da gente, né? Obviamente, dar o primeiro passo de querer mudar, mas a gente está inserido em todo um contexto
que muitas vezes não favorece a nossa mudança de hábito, porque a gente, né, cresceu vivendo de uma maneira, em volta da gente era essa mesma maneira, daí você querer mudar e o seu entorno não anda por um lado oposto, não te ajuda. E como é importante a gente mudar os hábitos, apesar de ser tão difícil, porque nós precisamos buscar ter uma vida de excelência. E nós, como cristãos, eu acho que muitas vezes a gente foca no. A gente já falou sobre isso, né? Nas últimas temporadas. A gente foca na profissão, foca no ministério, foca na família, o que é tudo isso muito importante. Mas a gente precisa estar com a nossa saúde em dia, porque também é uma forma de honrar a Deus. E é bíblico. Deus manda a gente cuidar do templo. E o nosso corpo é o templo, não é só a nossa alma. Isso que você falou, né, da gente se preocupar com a família e com a profissão, tudo mais, para a gente conseguir realmente desempenhar essas funções dentro da nossa família, dentro da nossa profissão, a gente como pessoa precisa estar bem. Não é achar tipo, eu tô capengando e vou tentar ajudar a Lana. Gente, eu não vou conseguir ajudar ela, eu vou atrapalhar no desenvolvimento dela. Então, primeiro eu tenho que pensar, é que nem quando você tá no avião, cai o negócio de oxigênio, você precisa pôr primeiro para depois ajudar o outro, senão você morre e não ajuda ninguém. Então, tipo, a gente precisa realmente se colocar e entender que a gente precisa se cuidar. Sim, isso envolve muito autocontrole. Porque Cristo veio para nos dar liberdade, para nos salvar e para nos livrar do pecado. E não só do pecado, mas de tudo aquilo que nos aprisiona. E pelo meu testemunho, assim, por tudo que eu passei, eu vivi muitos anos aprisionada na comida. Eu tenho compulsão alimentar, não sei se eu já comentei aqui também. Eu sofro com isso já faz muitos anos e sigo na lida, né? No último um ano e meio, assim, já tá bem controlado, tá dando tudo certo, graças a Deus. Mas é uma coisa que tem que cuidar pro resto da vida. E como eu estava, e em alguns aspectos ainda estou aprisionada com coisas da alimentação. E a gente pode pensar que, não, isso é bobeira e tal, não tem nada a ver, não afeta. Mas eu não consigo enxergar como cristã ser viciada no açúcar, por exemplo, ser algo saudável. Por quê? Porque quando eu tô ansiosa, eu não vou correr para Deus, eu vou correr para açúcar. Quando eu tô ansiosa, eu não vou correr para Deus, eu vou correr para alguma fuga de alimentação, seja pizza, hambúrguer, qualquer coisa que você goste, assim, que você, tipo assim, precisa daquilo. E com a comida isso é muito fácil, porque a comida é reconfortante, a comida dá Se aquele você quentinho no pensar em seus coração. momentos de tristeza, você recorreu à comida, né? O meu ponto fraco é o pão francês. Gente do céu, Todas nós. pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, eu lembro de um momento que, para mim, é muito nítido essa questão, tipo, de eu poderia ter recorrido a Deus e fui pro pãozinho, quando a minha avó faleceu, né? Eu descobri, eu estava voltando para casa, né? Eu acabei descobrindo por uma amiga minha que me deu os pêsames. Minha família ainda não tinha me contado. E tinha um saco de pão em casa. Gente, sério, eu comi 5 pães. E chorava. e botava o pão pra dentro. Foi o que me ajudou me acalmar até eu receber oficialmente a notícia, né, de que a minha avó tinha falecido. Então, assim, os momentos de tristeza, a gente recorre à comida. Os momentos de alegria, a gente recorre à comida. Os momentos que a gente não tem nada para fazer, a gente recorre para comida, sendo que a gente poderia estar recorrendo a algo que supre muito mais as nossas necessidades e os nossos sentimentos. Exatamente. E eu não tenho mais nada para falar. É que eu acho assim, essa questão, eu acho que para nós duas, ela afeta muito mais, Sim. né? Porque a gente, se você viu os nossos Deus vê elas, você sabe que nós somos as mais gordinhas do grupo. Então, obviamente, a gente tem uma luta muito maior com a balança do que as meninas. Isso não quer dizer que todas estejamos 100% saudáveis, né? Mesmo sendo, né, magrinho, você pode não estar muito bem de saúde, porque a saúde envolve todo um contexto. E nós, como gordinhas, temos, né, um pouquinho mais de dificuldade, até para falar sobre o assunto. Esse é um assunto que afeta diretamente quem nós somos e a nossa própria identidade que vem sendo construída ou desconstruída
Não sei em que fase eu estou. E falando de saúde, acho que o comum, assim, é pensar muito em relação à imagem, né? Então, se tá gordo ou magro. E lógico que a gente falou da alimentação, que 100% tem a ver, assim, né? Mas não é só sobre a imagem, né? Não é só sobre se alimentar para estar magro, para ficar magro. Por mais que nesse caminho a gente lute pela saúde. Mas o que virou a minha chavinha nos últimos anos, nos últimos 2 anos, e que está me ajudando nesse processo de conseguir melhorar a minha saúde, foi que eu preciso melhorar a minha saúde, né? Como você falou, eu preciso estar saudável para desempenhar meu papel na família, para eu me tornar mãe, para eu cumprir o que Deus tem para mim. Né? Tanto que um dos grandes fatores para eu fazer a cirurgia bariátrica foi o desejo de ser mãe. Porque eu morria de medo de engravidar na situação que eu estava. Assim, obesidade grau 3, já estava quase pré-diabética, hérnia na coluna, gordura no fígado. Então, assim, muitas coisas, sabe? Então, quando a gente cuida da nossa saúde, a gente está honrando a vida que Deus nos deu. Porque por mais que, beleza, a gente tem que pensar no espiritual, não sei o que, salvação. Lógico, com certeza. Mas Deus também nos deu essa vida. E Ele nos deu essa vida para viver em abundância. E eu não sei se eu já falei isso aqui, eu acho que já. Mas enfim, vou falar de novo. E eu lembro um dia, assim, claramente, foi um pouquinho antes de eu operar. E a gente tinha saído para almoçar com os amigos do meu marido. A gente foi numa churrascaria e daí depois o pessoal queria comer doce e a gente passou no Mac. E aí, tipo assim, eu comi horrores na churrascaria, ainda não tinha operado, então tinha bastante espaço. E aí chegou no Mac e eu pedi um milkshake. E antes até de tomar o milkshake, me deu assim um mal-estar no estômago e tal. Aí eu comecei a passar mal. Aí eu lembro até hoje, assim, que eu tava lá passando mal, minha cabeça começou a latejar, assim, parecia que ia explodir. E eu ainda nem tinha tomado o milkshake que eu tinha acabado de pedir. E, tipo assim, eu ainda ia tomar mais coisa que ia me deixar ainda pior. E eu lembro claramente, assim, o Espírito Santo me falando, isso não é vida em abundância. Tipo assim, isso não pode ser, não é possível que a vida que Deus preparou para mim seja desse jeito, assim, sabe? Para eu viver os meus dias desse jeito. E ao longo do tempo, assim, né, tive vários momentos, assim, com Deus, de Deus abrindo os meus olhos. E assim, sigo na luta até hoje, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o episódio, né? Eu fiz a cirurgia bariátrica e daí desde a cirurgia eu não tomo mais refri. Foi uma coisa que eu decidi, assim, tipo, não vou tomar, e é isso aí, eu pretendo cortar pra vida inteira. E com o doce, eu não fiz exatamente desse jeito. Eu voltei a comer só quando a minha nutricionista liberou, mas assim, ela liberou, tipo, ó, esporadicamente. Não tô comendo só esporadicamente, sabe? E aí, porque a minha justificativa / desculpa foi, por conta da compulsão, não vou restringir tanto, porque senão eu posso ter episódios de compulsão, e aí vai ser pior. Só que dessa foi minha muleta, né? Porque agora eu perdi o controle e eu tô comendo mais do que eu deveria, tipo, mais vezes, assim, né? E aí a gente tava conversando aqui agora há pouco, eu falei, cara, eu preciso ter um basta, assim, nessa situação específica. Porque eu vi que eu estou de volta aprisionada no doce, sabe? E eu não quero isso, porque já, como eu falei aqui nas experiências anteriores, eu sei que isso não é vida em abundância. E eu sei que eu tô colocando o doce muitas vezes no lugar de Deus ainda. Então, esse último mês, assim, nossa, tava com ansiedade lá em cima, assim. E, nossa, eu comi doce, assim, comi horrores de doce. Não tanto da quantidade, porque daí eu não aguento mais, mas, assim, a frequência, sabe? E eu vi que eu preciso colocar isso diante de Deus, fazer um propósito. E, né, agora tem. Antes de gravar, tinham 3 testemunhas, agora tem muitas. Mas é algo que eu realmente quero fazer, assim, porque não posso viver dependente disso, sabe? Isso tem muito a ver com a nossa saúde, né? De não deixar que nada tire o lugar de Deus também na nossa alimentação, na nossa rotina e nos nossos hábitos. Quando a gente pensa em saúde, né, querendo ou não, a primeira coisa que vem na nossa mente é a questão da nossa alimentação. E se a gente for pensar que na pirâmide de alimentação, né, a gente inverte ali um pouquinho as coisas, mas grande parte, a base toda são
coisas que Deus criou. Tá na natureza, né? As frutas, os legumes, as verduras. Tipo, você não precisa enfiar mais nada ali, querendo ou não. Se você comer só eles, tá valendo, né? Tipo, então, essa questão, tipo, de, como você falou, de viver em abundância, Deus quer que nós vivamos tão plenamente que Ele mesmo já criou todos os meios para que isso aconteça. Daí a gente, obviamente, desviou do caminho, lá, né, com o pecado. Vamos deixar a culpa pro pecado também? Né? Porque, querendo ou não, isso tirou toda a nossa plenitude, o que era pra gente ser. E se a gente for ver, o pecado começou pelo estômago, porque o homem é fraco, gosta de comida, e teve a maçãzinha lá, né? Ou o fruto, né? Porque maçã a gente não sabe se foi, a gente contextualiza e ilustra assim. E realmente, tiveram vários exemplos na Bíblia, várias situações relacionadas à comida, né? Então, Esaú entregou o direito de primogênito por um ensopado. Daniel honrou a Deus, mudando a alimentação e agindo de uma forma diferente em relação à cultura que ele estava naquele momento, naquela cidade, enfim. Então, várias situações para mostrar, para exemplificar que não é algo que não tem importância, não é simplesmente o que está nos alimentando. Talvez seria antes do pecado, né? Como você falou. Mas está ligado ao nosso emocional e a forma como a gente honra a Deus no quesito de se cuidar, no quesito de, né, tipo, que a gente já falou aqui, de descontar na comida em momentos que a gente deveria correr para Deus, assim. E pensando na saúde de forma geral, né? A gente falou que mais alimentação, mas tem questão da atividade física, que eu acho que vai ficar para outro episódio. Mas só uma pincelada sobre isso, assim. Como você falou lá no comecinho, né? A saúde, ela é um todo, né? Então tem a questão da alimentação, tem a questão mental, tem a questão da atividade física. E é porque muita gente usa aquele versículo, o exercício físico é de pouco proveito. Meu filho, vai pesquisar a Bíblia, né? Vai ver o contexto, porque, né, a gente... Um versículo isolado não... exatamente, não justifica, né? Temos vários outros aí para provar que a gente tem que cuidar do nosso corpo e tudo mais. E aqui, experiência própria, assim. Como eu sou outra pessoa quando eu faço atividade física, assim, no sentido de disposição, questão de controle da ansiedade, assim, eu consigo fazer muito mais coisas. E quando nós estamos mais dispostas, é lógico que a gente vai trabalhar melhor, a gente vai servir melhor. Então, isso tem a ver com a nossa rotina e com aquilo que a gente entrega para Deus, né? Sem contar que o exercício físico previne milhares de doenças, né? Enfim, vamos nem entrar nesse assunto que a gente também já sabe, né? Então, eu tenho vivido, assim, na pele, de sofrer todos os dias para entender e para conseguir mudar hábitos, porque, pela minha experiência, eu sei o quanto isso honra a Deus e o quanto eu estava desonrando a Deus quando eu não estava cuidando da minha saúde. E, né, como a gente já falou, não por estética, não só para, sei lá, né, padrões, enfim, mas para eu poder viver uma vida plena e cumprir plenamente aquilo que Deus tem para minha vida, assim. Então, é uma luta diária e até a gente morrer, provavelmente, mas é necessário. E levando em conta que saúde é todo um conjunto de coisas, em 3 João 1:2 diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, nós somos um ser único, então não é só a alma que tem que estar bem, é tudo, 100%. Amém. Amém. Então é isso, Jéssica. Até o próximo episódio. Até. Vai demorar um pouquinho, né? Porque eu ainda preciso encontrar os outros meninos nesse meio caminho. Isso. Mas você que está nos ouvindo, você nos ouve todas as semanas. Então, até semana que vem. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil, e nosso site pãodiario.org.br/Deus e Elas. E estamos em todos os streams. É isso aí. Até mais. Tchau, gente.